entre números e emoções, que é como a psicologia ela pode sustentar as decisões, performance no planejamento financeiro. Essa apresentação, essa palestra, ela foi construída, né, para vocês a partir das dores reais desse grupo de planejadores financeiros. E aqui eu trago um pouco de quem sou eu. Né? Então, eu tenho mais de 10 anos no mundo corporativo. Né? Eu entrei na Ambev em 2017. Antes da Ambev, eu trabalhei na IBM, enfim, já tive passagem por outras empresas. Mas vou falar da Ambev, que foi a que mais me marcou. Eu entrei em 2017 como técnica financeira, então eu estava fazendo faculdade ainda de psicologia. Depois de 2 anos eu me formei, e aí virei analista pleno, analista sênior. E depois eu fui tocar um projeto na AC, que é a administração central, né, da companhia que fica em São Paulo, sobre a Nextway, que é uma Logtech Operator. Então, eu era uma psicóloga, coordenadora financeira numa empresa de logística da Ambev. Depois de ficar lá por 2 anos como coordenadora, eu tive uma oportunidade para virar gerente financeira aqui no Globo. Eu gosto de gente, eu gosto de falar de assuntos relacionados às pessoas. Finanças, lógico, eu entrego excelência, eu busco fazer o meu melhor, mas sempre ficou com aquele negocinho ali, poxa, me gera uma insegurança, porque não era o que eu sou, o que eu era formada, né? E eu falei, se eu for para a área de gente gestão? Aí, na época, o meu gestor ele falou, Dai, vamos atrás. A Ambev tem essa flexibilidade, né? Então, você é formado em químico, você pode ir para a área de gente gestão, você é formado em psicologia, você pode trabalhar na engenharia. Falei, vamos ver a área de gente. Aí fui para a área de gente, né? Fiquei 1 ano na cervejaria, que até então eu trabalhava só nos escritórios, mas vi também que não era isso, era mais do mesmo. Ficava o dia inteiro ali fazendo dashboard, analisando dados, tinha pouca interação com as pessoas, ali, influência realmente real com as pessoas, que era o que mais me atraía, né, para eu poder fazer e trazer algum tipo de benefício, ou aprender, enfim, ter as trocas, não tinha. E aí acabou que eu fui perdendo um pouco desse meu brilho nos olhos. Então, já era formada como psicóloga, mas até então eu nunca tinha nem pagado CRP, assim, eu só era psicóloga de certificado. Comecei a me questionar, né, e a levantar esse ponto. Eu falei, nossa, eu acho que não é aqui no corporativo que eu vou encontrar o que eu estou procurando. Vai ser fora. Fui lá, paguei o CRP, voltei a estudar, comecei a fazer supervisão clínica. Para quem não sabe, supervisão clínica, você estuda com outro profissional, outro psicólogo mais experiente que você, e troca ali estudos de caso, artigos, enfim, é uma troca realmente. Não me faz mais parte, né? A Daiane no corporativo, a Daiane no financeiro, a Daiane em gestão, não faz mais. Então, eu sou paranaense, nasci em Jandaia do Sul, tenho 32 anos, não sei se alguém conhece, ele é a região do norte do Paraná. Tenho 32 anos, vim para cá com 4 anos de idade, moro aqui no interior, né? Eu moro em Hortolândia, que é do ladinho de Campinas. Aventureira do meio do mato, costumo falar, porque eu gosto muito de desafios aí, enfim, fazer trilha. Estou começando a me aventurar em corrida na montanha, não corro nem na rua direito ainda, mas gosto aí de me aventurar, então estou começando a entrar nesse meio. Aí aqui tem até a fotinha, né, da nossa convenção de 2018. Então, apaixonada por gente, movida por desafios que conectam pessoas e resultados. Nessa época que era o time de caixas e bancos, overview do que a gente vai falar aqui hoje. A ideia é simplificar a psicologia, né, para vocês. Então, não é trazer conceitos, nada muito profundo, muito complexo. Ajudá-los a gerenciar essas emoções, fortalecer a própria saúde mental, né, identificar gatilhos ali, identificar nas pessoas reações que vocês conseguem também direcionar de forma mais prática, simples, e potencializar a performance de vocês junto aí com a relação com os clientes. Por que falar de emoções para planejadores financeiros? Né? Aqui entra um ponto bem importante, porque eu sei, como eu vim desse mundo também de finanças, que menos a gente fala de emoção, né? Sempre muita exatidão, sempre muita racionalidade. Então a gente acha, ou algumas pessoas tendem a achar que é completamente separado. Então, não, eu sou de exatas, eu sou racional, emoção, não quero falar disso agora, não faz sentido, eu tenho dado, então isso que sustenta a minha performance, e a emoção é uma coisa secundária, às vezes nem considerada. Só que basta ter informação para você suficientemente ali decidir bem. Algumas decisões, né, a gente faz ali com base no dado, só que elas acontecem às vezes no vazio, porque
as pessoas, a gente não consegue separar, né? As emoções, os sentimentos é o pano de fundo de todo mundo. Então você pode tomar uma decisão baseada na razão, mas a custo do quê? A racionalidade, ela é fundamental, né? Mas claro, ela não opera sozinha. Então é importante a gente reforçar isso, não tem como eu desconectar, né? Mente e corpo é uma coisa só, um não opera sem o outro. Razão e emoção, a mesma coisa. Autoexigência emocional, que é uma coisa que eu sei que no mundo corporativo e aqui também, né, baseado ali nos dados, nas respostas de vocês, que eu li e analisei, é uma coisa que apareceu muito. Então, essa autoexigência emocional, poxa, eu tenho que lidar com o meu dinheiro, eu tenho que lidar com as minhas emoções, eu tenho que lidar, às vezes, com outro trabalho, e depois eu ainda preciso suportar, ajudar, acolher, orientar uma outra pessoa. Então, é realmente uma carga emocional muito grande. Isso acaba gerando, né, tolerância e incerteza. Eles falam, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo bem? Porque, às vezes, estou entregando meio aqui, meio ali, mas eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu gostaria, né, de estar fazendo mais, entregando mais. Essa capacidade de sustentar pressão, né? Até quando a gente sustenta? Até quando a gente vai tolerando e vai achando que isso é normal, vai normalizando essa sustentação de pressão, né? Porque você acha que é comum, não, eu preciso absorver, então eu vou seguindo com isso porque faz parte do meu meio, faz parte da minha função aqui como operador, como planejador financeiro. Estabilidade diante de cenários estáveis. Você, às vezes, planejou ali onde eu vou chegar, vou falar com a Daiane sobre essa estratégia, a pessoa chega, senta na sua frente e desaba falar de outra coisa aleatória e você percebe que foi completamente estável, vendido, não tem estabilidade para lidar com aquela reação, né, daquela pessoa. Então, essa alta exigência emocional, ela é extremamente importante também para a gente começar a perceber e desenvolver maturidade para lidar com frustração. Porque você pode ter feito ali seu planejamento. Não, vou chegar e vou falar com a Daiane sobre isso. Mas você pode chegar e sentar e a Daiane começar a falar outra coisa, começar a chorar. Frustração, eu sei que é uma coisa que no mundo financeiro, né, é muito comum. Né? Então, a gente lida com frustração o tempo todo. Decisões, riscos e responsabilidades. Então, aqui, a ideia é trazer toda decisão financeira, obviamente, envolve risco, né? Riscos pequenos, maiores, enfim, mas tem ali o risco envolvido. E todo risco, ele envolve emoção. De novo, a gente não consegue separar, né? Não é uma coisa que você consegue separar e tratar de forma individual. Então, eu devo compreender o que acontece comigo e devo também compreender, né, o que acontece com a pessoa que eu estou ali orientando enquanto planejador financeiro. Porque eu não estou lidando só com a minha carga emocional. Né? Eu estou lidando também com a carga emocional, às vezes, de uma pessoa que não tem consciência ou não tem maturidade para lidar com aquilo. Né? Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Assim, quem sustenta os números também precisa sustentar a si mesmo. Né? Porque só ter o dado, falar, ler, fazer uma análise, mostrar um gráfico, isso às vezes é até fácil para vocês. Agora, quando entra nesse meio, né, de emoção, de sentimento, da parte realmente de saúde mental, aí fica mais complexo. E onde nasceu, né, essa palestra de hoje? Então, ela nasceu, né, do Forbes, que a gente compartilhou com vocês. Eram 3 questões que a gente queria entender ali quais eram as dores, o que vocês tinham ali de expectativa de desenvolver nessa palestra. Então, começando com quais são hoje as maiores dificuldades emocionais ou psicológicas que você enfrenta na sua atuação como planejador financeiro? Foi a primeira pergunta. Aqui eu alinhei, né, pelas palavras mais utilizadas por vocês, e apareceu ali ansiedade, medo, frustração e insegurança. Quando a gente clusteriza isso, né, e vai tentar entender, com base nas respostas de vocês, o que eu encontrei? Ansiedade por precisar performar, medo de errar ou não agradar, porque além de tudo vocês estão lidando ali com uma pessoa que vocês precisam se provar o tempo todo, às vezes em algum momento, né? Ou fazer com que essa pessoa
se sinta ali confiante, sinta que vocês estão direcionando o dinheiro, a vida, né, financeira delas da melhor forma possível. Então, isso gera, muitas vezes, um medo ali de errar, de não agradar. Você fala, nossa, será que essa foi a melhor estratégia que eu desenhei, que eu ofereci para a Daiane? Será que essa realmente é uma estratégia, uma técnica que agradou ela? A gente, às vezes, se pega muito nesse pensamento, né? Frustração, que quando o cliente não executa, obviamente a gente fica frustrado, mas por que esse cliente não executa? A gente vai ver lá mais para frente. Poxa, eu fiz aqui todo o desenho estratégico, prático, passo a passo do que ele precisa fazer. Por que ele não faz? Insegurança sobre estar fazendo o suficiente ou não. Você fala, será que eu precisava dar mais? Será que eu precisava ser mais presente? Será que eu precisava me entregar mais? Será que eu precisava pegar mais na mão? O que eu preciso fazer? Então, essas foram as 4 aí maiores dificuldades emocionais que vocês trouxeram. Na segunda pergunta, né? Você já se sentiu sobrecarregado emocionalmente, a lidar ali com histórias difíceis de clientes? A maioria de vocês, 59%, trouxe que sim, que se sentiu sobrecarregado, e 41% trouxe que não. Aqui é importante a gente trazer aqui, esses 41% que trouxe que não, ou essas pessoas já têm uma maturidade, né, um nível de controle emocional mais elaborado, então já está em desenvolvimento, sabe lidar com essas emoções e reage bem, né, frente aos comportamentos, ali aos sentimentos das outras pessoas, ou eles ainda não tiveram contato com clientes, né, que foram assim, que são, que trazem histórias difíceis e por isso colocaram aqui 41%. Por que eu estou contextualizando isso, né? Porque aqui 59%, a maioria de vocês, trouxe que se sente sobrecarregado e trouxe histórias. Esses 41%, a maioria, não tive acesso ainda, não tive contato com essa pessoa ainda, não passei por isso. Então, é legal trazer isso, porque em algum momento, né, vocês vão ter ali algum cliente que vai trazer uma história difícil, vai deixar vocês desconfortáveis com alguma situação pessoal dessa pessoa. A terceira pergunta. Então, quais habilidades emocionais você sente que mais precisa desenvolver hoje para crescer como planejador financeiro? De novo, as palavras mais utilizadas: segurança, empatia, comunicação e resiliência. Quando a gente explode elas, né, clusteriza de acordo ali com as respostas de vocês, então eu preciso de segurança para suportar a performance, né? Porque lidar com dinheiro, às vezes a pessoa lá entende, tem o imediatismo de que, eu estou investindo isso, quando que eu vou ter um retorno? É a curto prazo? Eu quero que seja para ontem. Empatia para entender o outro, né? Entender em que fase essa pessoa está, como ela está. Às vezes ela está entregando para você ali, falando, olha, esse aqui é o que eu tenho de dinheiro da minha vida. Então, a carga emocional e a responsabilidade que essa pessoa coloca nisso, entrega para vocês, é muito grande, né? A comunicação, que precisa ser assertiva. Então, eu posso aqui estar falando com vocês, mas só falando. Para ser assertivo, vocês precisam definitivamente entender o que eu estou tentando falar, o que eu estou tentando comunicar, o que eu estou comunicando. Porque senão é só uma fala, né? Então, a comunicação assertiva, ela é muito importante, né? Falar de forma mais clara e falar de forma que menos técnica possível. A resiliência, então, para lidar com essas adversidades, né? A resiliência é uma característica, né? Uma habilidade que vocês trouxeram como importante, porque, de novo, eu posso chegar com um cronograma aqui, mas a pessoa ela vai desmontar ali na minha frente, falando de outra coisa, que não tem nada a ver com o nosso roteiro, não tem nada a ver com a estratégia. E aí, o que eu vou fazer com isso? Como a psicologia pode ajudar? Alguma dúvida até agora, gente? É mega importante isso que você colocou no início e as perguntas e as frases que foram respondidas. Inclusive, eu respondi o formulário, né? Porque quando a gente fala de finanças, né, pessoal, a gente sabe o que é o planejamento financeiro, a gente sabe o que vai falar, e o cliente, né, ou vou chamar de paciente aqui, ele fala o quê? Ele espera espera exatamente isso que a Daiane colocou, né? Vamos falar de metas, vamos falar de números, vamos falar de coisas chatas, talvez, e às vezes e às vezes não, né? Talvez, que nem diz a pesquisa, 96% das vezes a gente precisa falar de emoções,
né? Então, como fazer isso? Como colocar isso? E quando a gente vê as respostas ali, pelo menos quando a Dai me apresentou ali, eu refleti também bastante, que é, e que reforço o que eu falo para vocês, que a gente precisa estar bem para ajudar os outros. Claro, com a parte técnica 100%, mas também confiante nessa parte, né? Então, isso é legal, agora ver como o que fazer, o que a gente precisa fazer, o que precisa colocar. Então, para mim ficou mega bacana essa primeira parte, e daí teve aí a sensibilidade de trazer via formulário para olhar para nós, para olhar o nosso time. Como a psicologia pode ajudar, né? Aqui é importante a gente trazer, de novo, eu vou bater muito nessa tecla, que emoções não atrapalham a performance, elas mediam a performance. A performance. Então, é o plano de fundo, né? A gente não consegue separar. Não consigo falar, não, agora eu vou ser a Daiane, planejadora financeira. Independente se a pessoa estiver aqui na minha frente se desgoelando por algum motivo, eu vou falar para ela, então, o que você precisa fazer é seguir aqui esse planejamento financeiro para a gente conseguir, daqui um mês, ter um alcance XPTO. Não, é quase humanamente impossível alguém não se solidarizar e também essa troca de emoções realmente falar, pera, e agora? Me afetou, mexeu comigo, o que eu faço? Como eu reajo? Né? Então, por que isso importa? As emoções são reações fisiológicas, né? Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue controlar, né? E os sentimentos são interpretações mentais dessas reações. Então, como você interpreta a emoção que você está sentindo é a chave do negócio. Né? Porque vai ter gente que pode interpretar, eu estou chorando agora, mas nossa, eu estou chorando porque eu estou muito feliz. É uma interpretação, né, um sentimento meu frente à minha emoção de chorar aqui. Eu posso interpretar de outra forma. Eu estou chorando, que é a emoção, o meu sentimento é que eu estou extremamente triste porque aconteceu uma coisa e isso me deixou desconcertado. É outra interpretação mental dessa reação minha fisiológica de chorar. Então, performance é técnica aplicada sob um estado emocional específico. Vocês sempre, né, vão precisar aí ter esse manejo, porque vocês vão estar lidando o tempo todo com o emocional de alguém, com o sentimento, como a pessoa está interpretando aquilo que ela está sentindo. Aqui uma aplicação prática, para a gente entender um pouco mais, trazendo aqui para o contexto de vocês. Então, são 3 dicas para a gente compreender as emoções e aumentar a performance. Aqui eu até coloco minhas emoções, né, as emoções de vocês enquanto planejadores financeiros. Então, o que é super importante. Primeiro, a gente tem que nomear essas emoções. Porque nomear essas emoções faz com que a gente melhore a nossa tomada de decisão. Quando eu nomeio, eu tiro ali todos os fantasmas, toda a ilusão, a crença, enfim, o que eu criei na minha mente que aquilo é um monstro. Não, não é um monstro. Às vezes é só uma ansiedade. Então, quando eu nomeio, né, eu faço essa conexão clara, a ansiedade ela pode gerar uma decisão precipitada. Mas quando eu nomeio, eu falo, pera, esse cliente ele está ansioso, mas não significa que eu preciso absorver essa ansiedade também. Então, eu estou nomeando que a ansiedade é dele, certo? Ele está ansioso, não sou eu. Não preciso entrar nessa onda e nesse meio, né, emocional, reagir a esse sentimento, essa emoção que é dele, trazendo isso para mim. O medo, ele pode gerar ali algum adiamento. Então, eu posso procrastinar, né? Normalmente por medo. Por que eu estou procrastinando? Eu sinto medo, eu tenho uma ansiedade, ali gera um medo em mim de como as pessoas vão reagir se eu fizer tal coisa. Então, eu procrastino. Se eu não fizer, ninguém vai reagir. Então, o medo, né, trava. E como que eu nomeio isso? Esse problema financeiro do cliente não é um problema pessoal meu. Isso significa que você vai ser indiferente? Não. Significa que você vai falar, olha, isso é meu, isso é seu. E vai conectar também muito com a segunda dica que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu ganho distância da emoção e a minha decisão melhora, porque aquela pessoa chegou ali, às vezes, fragilizada. Se a gente não tiver o emocional, né, muito bem estruturado, claro, e fazer essa leitura de que, pera, essa ansiedade é sua, esse medo é seu, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa a tomar a melhor decisão. Eu vou entrar na ansiedade dela, eu vou entrar no medo dela e vou reagir conforme ela.
Separar as responsabilidades melhora a comunicação com os clientes. Então, aqui, quando eu separo, né, criando uma conexão aqui, o cliente ansioso não significa que eu preciso absorver essa ansiedade, certo? Então, quando eu separo isso, isso é do cliente. Isso não é meu. O problema financeiro do cliente não é problema meu, certo? Isso é meu. Eu tenho um problema financeiro, o cliente chega com milhões para poder fazer um investimento, alguma coisa, um planejamento em frente a esse dinheiro. O meu problema financeiro não é o problema financeiro dele. Eu comunico com mais firmeza, clareza e segurança. Ou seja, eu consigo fazer essa separação. Porque eu separo o que é responsabilidade do cliente, o que é responsabilidade do planejador financeiro. Então, eu comunico, né, de forma mais clara e objetiva, com firmeza, ali o que o meu cliente precisa fazer. E não o que eu faria no seu lugar. Tá, mas o que você faria no seu lugar, no lugar dele, com as suas emoções, com a sua interpretação do sentimento, com o seu dinheiro, com toda a sua carga ambiental, emocional, psicossocial. Então, é muito diferente. E o terceiro, criar rituais de fechamento. Esse aqui pode parecer o mais bobinho de todos, mas é o mais importante. Porque quando a gente cria rituais de fechamento, né, a gente sustenta emocionalmente a longo prazo ali o que a gente, a estratégia, enfim, toda a conexão que a gente está construindo com esse cliente. Então, uma conexão clara aqui. Eu atendo vários clientes em sequência, sem encerrar emocionalmente, acumulo atenção. Então, eu atendi a Daiane agora, terminando a Daiane, eu vou atendo o Sérgio. O que isso me causa? Um acúmulo ali, né, de função, de estresse, de análise, enfim, eu não parei. Eu não fiz 2 minutos de pausa para o meu cérebro, que é preguiçoso, cérebro de todo mundo, ele é preguiçoso, entender que fala, pera, mudou a chavinha. Você estava falando com a Daiane, que tinha uma carga emocional mais pesada, ela estava ali nervosa, estressada, e agora você vai falar com o Sérgio, que tem outra vibe. Então, se eu não fizer essa pausa, eu posso carregar para o Sérgio, para a sessão com o Sérgio, para o momento com o Sérgio, um acúmulo de tensão da Daiane. Porque eu não fiz esse ritual, eu não fiz uma separação dos meus clientes. A mente, ela não entende, né, quando o atendimento terminou. Então, se a gente não fizer essa pausa, não fazer um fechamento ali, escreve um resumo. Beleza, eu atendi a Daiane, então escreva aqui um fechamento, de que no próximo encontro a gente vai falar isso, eu vou fazer isso com ela, vou mandar esse relatório, vou mandar esse artigo. Terminei com a Daiane, vou com o Sérgio. Levanto, respiro fundo, mudo o meu ambiente. Não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa está em crise de ansiedade, uma das primeiras coisas que a gente fala para a pessoa fazer é mudar o ambiente, troca de ambiente. Eu tô tendo uma crise de ansiedade no meu quarto. Então levanta, vai na sacada, vai no quintal, vai na cozinha. Por quê? Porque o cérebro, ele entende que aquele ambiente, ele te traz risco. Aquele ambiente, ele tá te gerando uma ansiedade, um medo ali de que alguma coisa vai acontecer. Quando você troca de ambiente, ele fala, opa, agora eu já consigo ficar mais calmo, já consigo me tranquilizar aqui, começar a voltar a respirar, porque me tiraram daquele ambiente que era preocupante, que era angustiante, que estava me gerando alguma ansiedade ali ao meu risco de vida. Então, trocar o ambiente é importante. Levanta, vai, pega uma água, né? Então, é super importante a gente fazer esses rituais de fechamento. Então, isso evita que você carrega, né, um cliente para o outro e também para sua casa. Poxa, você faz um cliente em cima do outro, depois você termina, fechou aqui o laptop, já levanta e já vai para sua casa. Aí no caminho você já vai pensando, nossa, eu poderia ter falado isso para a Daiane, porque para o Sérgio eu poderia ter puxado esse outro assunto. Você nem desconectou, você não desligou, você continuou trabalhando no caminho. Aí você chega em casa, você fala, nossa, podia ter feito isso também. Deixa eu pegar o computador ali, já vou continuar, já vou mandar. Calma, né? É difícil, eu sei que é difícil. Já estive também nesse lado, né, de ter que fazer, ter que performar, ter que mostrar. E é muito complicado, porque a gente se cobra muito. A gente quer mostrar que a gente é capaz, a gente é capaz. Só que o corpo também precisa desacelerar, o corpo precisa dar um passinho para trás e falar, pera, 2 minutos de pausa não vai fazer com que você seja menos performática, que você entregue menos, que você seja um planejador financeiro menos significante.
Não vai. Ele vai realmente te fazer, pera, estou contextualizando, estou tendo consciência do que eu estou fazendo, estou aqui no aqui e agora. Então, eu não vou reagir automaticamente às minhas emoções. Né? Eu interpreto esse sentimento e estou sendo racional e entendendo ali o que está acontecendo comigo. Então, resumo visual. O impacto no meu trabalho, quando eu tenho que tomar alguma decisão. É importante se tiver algum sentimento, alguma emoção ali influenciando. É importante a gente ter essa nomeação de emoção como prática psicológica. A comunicação com os clientes. Importantíssimo separar responsabilidades. Falar, olha, o meu papel com você vai até aqui. Depois disso, é você com você mesmo. Porque eu não consigo ser seu planejador financeiro, seu terapeuta, seu médico, sua benzedeira. Não dá. É uma coisa ou outra, né? A gente não pode pegar toda a responsabilidade da pessoa para si e achar que vai ser a mulher ou o homem, a Mulher Maravilha ou o Super-Homem. E a sustentação emocional. Então, criar rituais de fechamento é super importante para a gente virar a chavinha na nossa cabeça e falar, fechei. Pode não ter fechado da melhor forma, mas pelo menos eu anotei ali. Então, já que eu acho que não fui tão bem dessa vez, na próxima eu vou falar disso, na outra sessão eu puxo para falar disso com ela, com ele, e assim a gente vai criando rituais de fechamento. Vamos lá. Então, como a gente acolhe sem virar terapeuta? Que eu não sei se tem aqui alguém que é psicólogo, tem CRP ativo, né, que pode aí fazer esse acolhimento, mas se não, a gente vai fazer um acolhimento de uma forma mais simples, né? Então, acolher não é fazer terapia, a gente vai reconhecer, validar a emoção dessa pessoa. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Tá sim, Dai, tá tranquilo. Tá, perfeito. Estamos vendo Então, exemplo aqui, pessoal individual. o exemplo da pessoa endividada, que a Karen trouxe. O cliente, ele pode falar, eu sou um fracasso. Então, como que a gente pode responder a isso? A gente fala, olha, eu imagino o peso, né, que isso traz para você. Endividamento é uma coisa que define, não define quem você é. Então, eu estou endividado, eu não sou endividado. É importante, às vezes, a gente fazer essa correção, porque as pessoas, elas têm uma pré-concepção, às vezes cresceu ouvindo muito alguma coisa, ou internalizou de que aquilo é o que ela é, mas não, ela está no processo de fase, né? Então eu estou agora numa fase em que eu estou endividada. Não significa que eu sou uma pessoa endividada. E isso muda tudo, né? Porque se a pessoa acredita que ela é endividada, ela não vai mudar. Que é o que ela é ela, né? Agora, se ela acredita, entende que ela está num processo de endividamento, tem aí toda uma diferença. Eu não era, agora eu estou e eu posso voltar a não ser. E aqui, vamos organizar os números, né? Que isso é uma fase e não uma identidade. Também foi um pouco do que eu comentei aqui. Isso ajuda a pessoa a regular o sistema emocional, né? Então, ela volta, né, para a estratégia. Ela fala, não, beleza, eu não estou endividada, eu estou, então vamos lá, Sérgio, volta aí comigo, o que eu preciso fazer para deixar de ser uma pessoa endividada? Porque eu já entendi que não é o que eu sou, eu estou. E isso muda muito. Quando sugerir terapia, então aqui, opa, é importante, né? Eu trouxe alguns breves exemplos aqui, mas vocês ali no dia a dia, ali no tete a tete, vão conseguir identificar e falar, tem alguma coisa que não tá muito legal. Então, a pessoa, ela chora frequentemente, tem repetição de sabotagem, a Karen, acho que a Karen, o Daniel que comentou, a pessoa, ela gasta muito, né? Angústia intensa, tem algum trauma financeiro, sofreu algum tipo de golpe, ou passou por alguma situação, isso gerou nela algum tipo de trauma, tem uma compulsão, eu não consigo não entrar lá no site da Zara e comprar tudo que está no meu carrinho. Então, tem ali algumas coisas que a gente consegue identificar para sugerir essa terapia. Vocês vão ser a pessoa que vai falar, olha, eu acho que essa sua compulsão aí você vai resolver desinstalando o aplicativo da Zara. Não é, né? Não é o caso e não seria adequado, até porque a pessoa ela poderia reagir de uma forma que às vezes não é a mais saudável. Então, como que a gente faz isso? Como que eu falo para a pessoa que ela precisa fazer terapia, né? Sem falar para ela que ela precisa fazer terapia. Então, primeiro, a gente faz uma validação. Eu vejo quanto isso te angustia, né? Você está sofrendo, está triste, está
incomodado. Aí a gente faz essa observação depois de validar esse sentimento, essa emoção da pessoa. Então eu percebo que existe algo além da organização financeira. Eu estou aqui como suporte, né, de planejamento financeiro, mas eu vejo que tem alguma coisa além disso. Eu sou uma pessoa que eu vou conseguir te trazer a resposta tudo isso além? Não. Então, talvez um acompanhamento psicológico possa te ajudar a elaborar isso. Que aí você faz um convite, não é uma imposição. Vai lá e desinstala agora todos os aplicativos de compra que você tem no seu celular. Vai adiantar. A pessoa ela pode reagir, né, negativamente, ela pode, inclusive, até criar algum tipo de bloqueio. Então, quando a gente impõe, dependendo do desenvolvimento emocional dessa pessoa, ela pode reagir de uma forma, inclusive, ao contrário. Assim, então, agora eu vou comprar tudo mesmo, que você acha que você manda em mim. Então, tem várias situações que realmente a gente fazendo um convite, fazendo a pessoa entender e elaborar, né, que isso é uma decisão dela, ela decidiu por conta, é o que funciona. Então, sempre um convite, nunca você precisa de terapia. Até porque a gente não sabe o que a pessoa entende sobre terapia. Às vezes ela acredita num ambiente que fazer terapia é coisa de louco. Fazer terapia é coisa de gente que está com um vício, que está completamente desconcertado. E fala, como assim você está falando para eu fazer terapia? Eu não sou doido? E aí já cria uma barreira, já cria ali uma coisa, né, que não é interessante. Porque alguns clientes, eles não executam um planejamento. Poxa, eu te entreguei aqui um Excel com tudo que você precisa fazer, tem um cronograma já vinculado. Aqui a gente traz alguns estágios, aí conectando para responder também a sua pergunta, Karen, lá, a sua primeira pergunta. Estágio de pré-contemplação. O que é isso? O cliente ele fala, eu sei que eu tenho dívidas, mas não é tão grave assim. Ele não aceita ainda, né? Ele está só ali negando. Então, como o planejador pode responder? O que você acha que pode acontecer se isso continuar por mais um ano? A gente traz a pessoa conscientemente para a realidade dela, né? A gente traz a pessoa para ela refletir. Porque, olha, você está me falando que você já está nesse processo de endividamento há X anos. Se você continuar com isso, o que mais vai acontecer? Você me trouxe que você já perdeu seu carro. Vai perder sua casa? Então, você tenta, né, fazer a pessoa mudar de pré-contemplação para contemplação, que é, eu sei que eu preciso mudar. Ela já entende que tem alguma coisa de errado aí. E ela não só aceita e deixa para lá igual na pré-contemplação. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei por onde eu começo. E aí, vocês como planejadores, o que mudaria na sua vida se essa situação estivesse resolvida? Porque você mostra outro lado para a pessoa. Às vezes ela só conhece o endividamento. Às vezes ela só conhece aquela realidade. Quando você fala, você já se imaginou, já pensou o que mudaria na sua vida se você não tivesse essa dívida? Se você tivesse dinheiro para poder fazer o que você quer, realizar seus sonhos, investir, enfim, viajar? Já pensou? Então você faz a pessoa racionalizar, né? E traz ela para um contexto ali, um consciente, para uma coisa que talvez ela nunca pensou, ela nunca imaginou, porque ela só conhece a dívida. Preparação, que é um outro estágio. Então, eu quero organizar minha vida financeira. Então, a pessoa ela já identificou que ela tem as dívidas, né? Ela já identificou que ela precisa mudar e ela quer fazer alguma coisa. Ela ainda não está no processo de ação, mas ela está ali. Eu quero mudar isso. Está me incomodando. Isso já não é mais uma coisa que faz parte de mim. Aí você pode trazer, qual seria o primeiro passo possível para essa semana? Mais básico ainda. Qual seria o primeiro passo possível para hoje? Porque não é vocês que vai falar para a pessoa, olha, você tem que cortar seu cafezinho. A pessoa tem que interpretar e tem que falar, poxa, é só R$2, mas R$2 todo dia, né? É assim que o cartão de crédito chega a R$10.000. Então, como que vocês fazem essa pessoa chegar nessa interpretação e ir para a parte de ação, que é quando ela efetivamente começa a seguir o que vocês estão colocando ali como estratégia de processo de financeiro. Então, eu comecei a cortar meus gastos. Ótimo. O que você vai falar? O que está te ajudando a manter essa mudança? Porque você não fazia isso antes. Então, o que você fez que agora, conscientemente, te trouxe
né, essa ação de começar a cortar o gasto. O que você viu, sua luz no fim do túnel? O que você entendeu que é literalmente o pulo do gato ali? Por que isso é importante? Porque fazer perguntas que aumentem a consciência, né, faz a pessoa buscar ali a própria motivação. A motivação ela é interna, individual. A gente muitas vezes não consegue fazer com que a pessoa se motive, né? A gente tem que encontrar essa motivação. Então, se a gente apontar e falar, faz isso, faz aquilo, sem a pessoa internalizar e por conta própria, entender o porquê, o que ela ganha, né, o que ela perde, o que ela precisa mudar, sendo ela, né, mudar esses gatilhos, esses comportamentos, não vai mudar o processo de endividamento. Então, a mudança, ela acontece, a motivação acontece quando a pessoa vai ela mesma fazendo esses questionamentos. Porque aí, na hora que ela vai tomar banho, ela vai pensar, poxa, verdade, né? O que eu podia cortar amanhã, já que eu vou fazer tal coisa, ou visitar um parente, enfim, eu acho que eu não vou com ele no restaurante, não. Sabe, a pessoa começa a racionalizar, realmente, começa a internalizar isso. Fechamento aqui. A técnica organiza, a emoção realiza, né? Então a gente precisa ter essa conexão, não existe uma coisa sem a outra. O acolhimento é estratégia, né? Não é somente a empatia, eu te entendo, mas vamos fazer isso desse jeito, desse jeito. Peraí, você não ouviu nada que a pessoa está falando, né? Então é importante realmente a gente fazer esse acolhimento de escutativa, de ouvir o que essa pessoa tá falando ali pra gente e trazer essa pessoa para o consciente. Conhecer os limites, tanto o nosso limite quanto o limite do cliente, né? Até onde vai ali o papel de cada um. E somente a sua ferramenta de trabalho. Não adianta, né? Não tem essa desconexão. Mas isso não se desenvolve em uma palestra só. Ainda não tenho 2 milhões de seguidores, pretendo chegar lá? Pretendo, porque a gente é ousado, né? Se for para pensar Exato. pequeno, pensar grande, a gente pensa grande. Sonhar, Não é? Então, quem tiver em rede social, enfim, puder me seguir, eu vou ficar super grata no Instagram, no LinkedIn. Aí lá eu trago, né, um pouco mais sobre conceitos, enfim, um pouco de humor também. E trazendo aqui uma frase do Jung, que eu gosto muito, vocês provavelmente já viram, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Não tem como a gente tratar uma pessoa como um KPI ali, Então a gente precisa realmente entender, acolher. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de novo aí a presença, a oportunidade.